Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Cântico de Simeão, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 17 de março de 1970. A restauração da verdade nos 4 evangelhos de Jesus é a obra mais importante do mundo para a unificação de todos os cristãos. Qual a explicação do céu da LBV para os versículos 25 a 35, capítulo 2 do Evangelho de Jesus segundo Lucas? Eis a passagem evangélica. Havia em Jerusalém um homem justo e temente a Deus, chamado Simeão, que vivia à espera da consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Pelo Espírito Santo lhe fora revelado que não morreria antes de ter visto o ungido do Senhor. Impelido pelo Espírito, foi ao templo e, como os pais do menino Jesus o tivessem levado lá, a fim de o submeterem ao que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, deixas partir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, pois meus olhos viram o Salvador que nos dás e que fizeste surgir à vista de todos os povos, como luz a ser mostrada às nações e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe de Jesus se admiravam das coisas que eram ditas de seu filho. Simeão os abençoou e disse à Virgem Maria: Este menino vem para a ruína e ressurreição de muitos em Israel, e também para ser alvo da contradição dos homens. E a tua alma será transpassada como por uma espada, a fim de que
os pensamentos ocultos nos corações de muitos sejam descobertos. Simeão, homem justo e temente a Deus, vivia à espera do Cristo predito e prometido. Estas expressões, o Espírito Santo estava nele, pelo Espírito Santo lhe fora revelado, impelido pelo Espírito, eram, como sabeis, típicas do linguajar hebraico. Já o explicamos. Para os judeus, tudo que resultava de uma inspiração e que eles não compreendiam era feito pelo Espírito Santo. Quer dizer, do ponto de vista em que se achavam, era o Espírito do próprio Deus a animar e inspirar os homens. Simeão recebeu do seu anjo da guarda a inspiração. É o que na vossa linguagem humana chamais de pressentimento, de que não morreria antes de ver o Cristo de Deus. Por efeito dessa inspiração, houve de sua parte intuição e convicção. Daí ser impelido a ir ao templo, onde, esclarecido pela mesma inspiração, tomou nos braços o menino Jesus e logo o proclamou o Salvador esperado, pronunciando as palavras do cântico. E, porventura, não se cumpriram as palavras proféticas do inspirado Simeão? Jesus não foi exposto no Gólgota para aquele tempo e para o futuro, até ao fim dos séculos, a contemplação de todos os povos, como a luz que havia de iluminar e ilumina todas as nações? Não foi exposto pelos apóstolos e discípulos à contemplação de todas as gentes até os vossos dias? Não vai ser ainda e cada vez mais pelo Espírito da Verdade até que Cristo reine sobre todos? Estas outras palavras de Simeão falando a Jesus, como luz a ser mostrada às nações e para a glória de Israel, se referem no seu sentido oculto, em espírito e verdade, à satisfação imensa que experimentará o povo de Moisés por ter sido escolhido pelo seu monoteísmo, para receber esse penhor de redenção. Porque, desde então, Israel significa toda a humanidade. O cântico se aplica aos séculos vindouros, não só à época em que Simeão falava. Aplica-se também à vossa época, ao ciclo apocalíptico final. Quando a luz do Cristo se houver espalhado por toda a terra, os judeus se lembrarão de Moisés e das palavras de Simeão, felizes por terem sido o primeiro facho de onde ela se espargiu. Embora, a princípio, tenham colocado a luz debaixo do alqueire, nem por isso será neles menos vivo o sentimento da gratidão. Essa hora está próxima, basta apenas aguardá-la. As últimas palavras do cântico. Este menino vem para a ruína e ressurreição de muitos em Israel, e também para ser alvo da contradição dos homens. Representam, no seu sentido oculto, também em espírito e verdade, previsão das querelas religiosas quanto a Jesus, sua origem e sua natureza, quanto ao seu aparecimento e a sua passagem pela terra, quanto à sua posição com referência a Deus, ao vosso planeta e à humanidade terrestre, quanto aos seus poderes e à sua autoridade espiritual. Aludem, sobretudo, à oposição feroz que as figuras notáveis de Israel moveram contra a doutrina do Mestre. Na verdade, tais querelas continuaram pelos tempos adiante e ainda se fazem sentir nos vossos dias.
Ora, para aqueles notáveis de então, Jesus foi realmente causa de ruína, porque eles tiveram de expiar em dolorosas reencarnações o orgulho, a cupidez, a ambição desenfreada, todas as paixões mais que os dominavam. E não só para os romanos, mas também para os israelitas. Jesus foi, é e será, por algum tempo ainda, causa de ruína. Todos os que repeliram e hoje teimam em repelir sua doutrina de verdade encerrada em seu novo mandamento, tanto na ordem material quanto na ordem moral e intelectual, encontrarão nele a causa de sua ruína. Em tal caso, Jesus é o obstáculo imprevisto de encontro ao qual todos eles terão de esbarrar. Mas a culpa daquele que repele a lei do Cristo, por não ter compreendido bem, muitas vezes por não lhe ter sido bem ensinada, não pode ser considerada tão grave quanto a daquele que, conhecedor do sentido profundo dessa lei, o desnatura ou obscurece, a fim de manter as almas subjugadas. Para os que caminhavam nas trevas e que, com alegria, se dirigiram para a luz, Jesus foi, é e será sempre uma causa de ressurreição. Esses ressuscitaram. Ressuscitaram no sentido de que, deixando de permanecer no estado de degradação que os distanciava do céu a que aspirais, entraram no caminho da verdade e do progresso, que rapidamente conduz à felicidade espiritual. Estavam mortos, visto que a existência para eles só tinha uma saída, o sepulcro. Ressuscitaram transpondo as portas do túmulo, voando para o seu Criador ao impulso da fé, da esperança e da caridade. Finalmente, as palavras de Simeão à Virgem Maria: e a tua alma será transpassada como por uma espada, a fim de que os pensamentos ocultos nos corações de muitos sejam descobertos. Fazem alusão à morte de Jesus, o que foi humanamente uma grande dor para ela, e, por outro lado, motivo para a profissão de fé e deserção vergonhosa de muitos. Sim, a morte de Jesus foi, humanamente, uma grande dor para Maria. Ela estava convencida do futuro brilhante do Filho de Deus, Salvador do mundo. Mas, em virtude das crenças que devia ter e tinha, sofreu humanamente pela morte do Filho, que acalentara nos braços com tanto amor e cujos progressos acompanhara, admirando-o e adorando-o pelas suas obras.